Olá, boa tarde. Está com o programa da Igreja Católica que hoje recorda propostas saídas do Concílio Vaticano II que oferecem pistas para a ação da Igreja no contexto atual. Uma temática sobre a qual falaremos daqui a pouco com o Padre António Martins, secretário da Faculdade de Teologia da Universidade Católica Portuguesa, hoje convidado do programa Eclésia. Antes mostramos-lhe alguns acontecimentos que marcam a atualidade religiosa. Centram-se no Vaticano os acontecimentos da atualidade religiosa e para saber notícias sobre a eleição do próximo Papa. Ela está a ser preparada nas reuniões dos cardeais que antecedem o conclave. A vacância da Sé Apostólica é regulada segundo as disposições da Constituição Apostólica de 1996 de João Paulo II, segundo a qual se confiam ao Colégio Cardinalício o despacho dos assuntos ordinários ou inadiáveis e a preparação da eleição do novo Papa. As reuniões ou congregações gerais dos cardeais começaram na manhã de ontem. A Igreja conta atualmente com 207 cardeais, 117 dos quais com direito a voto por terem menos de 80 anos no início da sé vacante. As congregações gerais terão de tomar uma série de decisões, do alojamento dos cardeais aos preparativos para o processo de eleição na Capela Sistina, antes de determinar a data de início do próximo conclave. A Câmara Apostólica, presidida por Dom Tarcísio Bertoni, secretário de Estado de Bento XVI, tem como função custodiar os bens da Igreja. Durante este período, deixam os seus cargos o secretário de Estado do Vaticano, os prefeitos das congregações, os presidentes dos conselhos pontifícios e os membros de todos os dicastérios, à exceção dos secretários. As congregações gerais, com a participação dos cardeais com mais de 80 anos, definem a data para o início do conclave. Em Lisboa, os jovens quiseram agradecer a Bento XVI, o que aconteceu no mesmo instante em que o agora Papa Emérito terminava em Roma o seu pontificado. No último dia de pontificado do Papa Bento XVI, os jovens do movimento Eu Acredito juntaram-se em clima de agradecimento na Igreja de São Domingos, em Lisboa. Um dia muito especial para a Igreja, tanto que é um dia que nunca ninguém viveu, não é? É raro para nós jovens, mas mesmo para qualquer pessoa, estar numa ocasião destas em que um Papa deixa de ser Papa sem ter morrido. Mas é uma ocasião especial, sobretudo, porque estamos com muita gratidão. Queremos agradecer ao Papa, nada de extraordinário, nada de grandes previsões, nem de grandes expectativas. Acho que é com muita serenidade queremos agradecer ao Papa que tivemos a oportunidade de conhecer um bocadinho melhor aqui em Lisboa há 3 anos atrás. Os jovens chegavam em pequenos grupos e muitos envergavam as camisolas azuis, lembrando o dia 11 de maio de 2010, quando o movimento Eu Acredito, que integra os movimentos das equipas jovens de Nossa Senhora, Schoenstatt e Jovens Jesuítas, se reuniu para estar com o Papa em Lisboa. Foi ótimo, tanto fisicamente como espiritualmente. Fisicamente nunca tinha visto o Papa, portanto foi uma experiência incrível ter o Papa a passar a 2 metros de mim e também foi uma experiência espiritual poder rezar com o Papa. Foi incrível ter o Papa no mesmo espaço a rezar por mim e eu a rezar por ele, foi uma coisa incrível. As tarjas à entrada da igreja acolhiam os jovens e menos jovens que aceitaram o desafio de agradecer através da oração e encheram o templo. Bento XVI era recordado por muitas marcas que deixou no coração da juventude. O que me marcou na altura foi como o Papa foi um sinal de união da Igreja. Deixou-me um grande amor no meu coração e justamente pela sua dedicação aos jovens. O Papa Bento XVI provocou novamente estes jovens à oração, apesar de alguma surpresa na decisão de resignar. Acho que deixa saudades, acho que o Papa Bento vai deixar muitas saudades e pronto, e o facto de ele ter estado aqui em Portugal e nós termos gostado tanto dele aqui, também acho que nos deixa ainda mais saudades, mas acho que percebo e acho que é para o bem da Igreja, por isso ótimo. Com o futuro a desenhar-se na Igreja, o movimento Eu Acredito distribuiu a cada participante uma pequena pagela com o nome de um dos cardeais presentes no conclave, para que pudessem rezar por cada um deles.
Ainda neste encontro, foi lançado um desafio a todos os jovens presentes para que no dia da eleição do novo Papa se encontrem de novo em oração, promovida e divulgada nas redes sociais pelo movimento Eu Acredito. Agora outras notícias que marcam a vida da Igreja Católica, que pela primeira vez esteve presente na maior feira de turismo do país, a BTL. Quem visitou a Feira Internacional de Turismo no passado fim de semana encontrou um espaço novo neste tipo de eventos. O espaço da Obra Nacional da Pastoral do Turismo, que participou pela primeira vez nesta feira. Esta presença é assim um passo importante para dar a conhecer aos profissionais do setor e ao público em geral a preocupação da Igreja Católica relativamente ao turismo, mostrando que através deste também é possível conhecer a beleza de Deus. O simples contacto com o património e a simples peregrinares, certamente que são já uma proposta evangelizadora. No espaço da Obra Nacional da Pastoral do Turismo, criada há cerca de um ano pela Comissão Episcopal da Pastoral Social e Mobilidade Humana, os visitantes puderam encontrar diversos materiais informativos, entre os quais um filme e folhetos sobre as ações desenvolvidas pela Igreja Católica no âmbito do turismo, património e cultura. É também um contributo no sentido de desenvolver uma área de ação que se afirma como futuro para Portugal, numa perspectiva, digamos, de procura de um progresso do bem comum. A aposta da Igreja Católica no turismo religioso tem sido um dos principais objetivos. Em cada diocese tem-se por isso investido bastante na recuperação e manutenção do património cultural. Precisamos, por um lado, de investir mais. Creio que todas as dioceses, falo por Braga, temos investido imenso, mas necessitamos também de uma maior colaboração por parte das entidades oficiais. O plano de atividades para 2013 passa pela criação e consolidação da Pastoral do Turismo nas dioceses, objetivo prioritário para a Obra Nacional da Pastoral do Turismo. Os franciscanos capuchinhos promovem um debate sobre palavra, fé e vida, uma iniciativa que se insere na celebração dos 50 anos do Concílio Vaticano II. Palavra, Fé e Vida. Esta trilogia está no centro da proposta dos franciscanos capuchinhos para um ciclo de encontros. O objetivo é assinalar os 50 anos sobre o início do Concílio Vaticano II e viver o Ano da Fé proposto pelo Papa Bento XVI, indo às raízes da Palavra de Deus como fonte da nova evangelização e da prioridade a ser dada à formação. A Igreja vive ainda mergulhada, ocupada, preocupada em ter muitas celebrações litúrgicas e não tem a mesma preocupação. Não investe mesmo o tempo e, quem sabe, o dinheiro na formação, catequese, formação e evangelização. Esta é uma condição essencial para que seja assumida e vivida a fé cristã. Sem isto não há fé cristã. E nós estamos muitas vezes numa igreja cheia de rituais, cheia de, diríamos, sacramentos, como a gente costuma dizer, de cerimónias, de liturgias e de coisas, mas de que as pessoas desconhecem o sentido verdadeiro e profundo. Porque não há uma verdadeira catequese permanente da fé. Uma mudança de estratégia na catequese é proposta a pensar na realidade que Portugal vive. A meu ver, mais do que a catequese de crianças, o que mais falta faz a este país é a catequese dos pais das crianças, é a catequese dos adultos, porque sem isso não haverá crianças batizadas, nem haverá igreja possível. A determinação de anunciar o Evangelho no mundo globalizado motivou uma reunião de bispos de todo o mundo em outubro no Vaticano. Agora, em cada paróquia e diocese, importa retomar as conclusões desse encontro, atualizando-as nas circunstâncias de cada comunidade e inserindo-as num contexto de múltiplas propostas. Há tantas coisas que o mundo oferece, que a televisão oferece, que até diríamos, a política oferece. Há tantas outras coisas a fazer e a ver e a escutar e a ouvir, que muitas vezes as pessoas não têm já espaço na sua mente, não têm capacidade mental para ir
ouvir outras coisas mais profundas, certamente, mais importantes, mas talvez de que as pessoas já perderam até a própria sensibilidade, já não dão importância a isso. Contra essa corrente, as propostas dos franciscanos capuchinhos têm por objetivo formar os cristãos para um compromisso esclarecido com a Igreja, seja através da revista da Semana Bíblica ou de encontros de reflexão como este. O próximo está marcado para 23 de março. Notícias que estão em atualização permanente em agência.eclésia.pt, o portal de informação da Igreja Católica em Portugal. Agora, as propostas do Concílio Ecuménico Vaticano II. E é convidado do programa Eclésia o Padre António Martins, secretário da Faculdade de Teologia da Universidade Católica Portuguesa. Cumprimento, muito boa tarde. Boa tarde. Obrigado por estar connosco. Falámos sobre a forma como o Concílio Ecuménico Vaticano II se refere à pessoa, ao homem e à mulher de cada tempo. E já vimos há 8 dias que é numa perspectiva positiva. Exato. Sobretudo na Constituição Gaudium et Spes, é assim que a pessoa humana é referida. Que é de todas das quatro Constituições do Concílio, aquela que nos oferece uma abertura mais decisiva e mais clara de compreensão da condição humana. Digamos, se quisermos, a antropologia ou a leitura ou o encontro da Igreja com a humanidade contemporânea é-nos particularmente expresso na Gaudium et Spes. Um documento que percorremos nestas conversas onde apresentamos as propostas do Concílio Vaticano II também para os dias de hoje e de que forma é que Jesus Cristo esclarece o mistério do homem? É um dos textos mais bonitos da Gaudium et Spes e, portanto, o número 22 que já foi iniciado com o número 21. Portanto, onde essa problemática está no centro. Essa problemática está no centro. Seja, na primeira parte da Gaudium et Spes há um crescendo, o drama da condição humana, as grandes interrogações que marcam o homem como problema, o sentido da vida, o sentido da morte, o sentido da dor, o sentido do futuro. Depois, a certa altura, cita-se Agostinho: o meu coração está inquieto e só repousa quando descansa em vós. Esta constatação de que a nossa condição humana é um enigma em busca de solução, mas constantemente um enigma em procura. Depois, o número 22, digamos, traz aqui, com toda a densidade teológica e ao mesmo tempo existencial, a força iluminadora que é Jesus Cristo, centrado este número, digamos, a partir da dimensão humana de Jesus Cristo. Precisamente porque Jesus Cristo, sendo o Filho de Deus vivo, vem viver a paixão humana e tornando o drama humano o seu próprio drama. Se quiser, algumas referências a este número 22, que é maravilhoso. Na realidade, assim começa: o mistério do homem, só no mistério do Verbo encarnado se esclarece verdadeiramente. Portanto, o Concílio Vaticano está a dizer que é neste homem realizado, este homem novo, que é Jesus Cristo, que assume, que vive, que percorre, que mergulha no abismo, até no abismo de perdição da condição humana, que se revela e que se esclarece verdadeiramente o mistério do homem. Depois diz, mais à frente, revelando o amor do Pai, revela o homem a si mesmo e descobre-lhe a sua sublime vocação. A dizer, o Concílio está a dizer que Jesus Cristo diz quem Deus é para nós, porque é o seu Pai, o nosso Pai, mas ao mesmo tempo diz quem nós somos. E, portanto, até podemos introduzir aqui um registro existencial. Revela o homem a si mesmo ou revela-me a mim mesmo. Eu posso acrescentar e mergulhar no conhecimento de mim mesmo através do encontro desta pessoa que é Jesus Cristo. Mas acredito que isso exige uma experiência. De fé, certamente.
Não é algo que se traduz apenas, por exemplo, por um texto? Não é algo que se traduz por um texto. Portanto, o texto é a tradução de fé, digamos, de uma experiência de fé que a tradição cristã mergulha há 2000 anos. Depois, há outra afirmação, também decisiva, e isto é qualquer coisa de novo que o Concílio nos diz. Pela sua encarnação, ele, o Filho de Deus, uniu-se de certo modo a cada homem. Que é diferente de dizer Jesus Cristo está ligado à humanidade inteira. O Concílio diz mais qualquer coisa. Está ligado a si, está ligado a mim, está ligado ao António, está ligado à Maria, está ligado a cada pessoa. Ou seja, ao se tornar homem, cada ser humano, no seu corpo, no seu coração, nos seus afetos, tem uma comunhão, digamos, ontológica, tem uma comunhão natural com Cristo. É isso que faz do cristianismo uma religião específica? Um humanismo. Isso faz do cristianismo mais do que um rito, mais do que uma confissão de fé, mais do que uma organização simbólica ou litúrgica. Faz do cristianismo, sobretudo, uma aventura do humano, de valorização e de experiência do humano a partir da relação com Jesus Cristo. Há aqui uma, desculpe, Paulo, há aqui uma pretensão, talvez, que é quase que diria de fundar uma ontologia, um ser humano a partir da pessoa de Jesus Cristo. É uma pretensão do cristianismo, que vamos aí através da experiência de fé, mas também é uma visão da condição humana que está para além do espaço estritamente eclesial. Digamos, é um encontro e o reconhecimento de cada homem e da sua relação com Jesus Cristo e a partir de Jesus Cristo com Deus. Como encontrar aí o sofrimento, a própria experiência do sofrimento pela qual Jesus passou? Há várias tonalidades no texto do Concílio. A certa altura se diz que o sofrimento e a morte são qualquer coisa que esmagam a condição humana, que destroem a condição humana. No seu limite é a negação do homem, se quisermos, no seu limite é também a negação de Deus. Ou seja, não há, perante o sofrimento e perante a morte, todas as justificações se acabam. Digamos, estamos no limite da racionalidade, estamos no limite da esperança, estamos, digamos, no fracasso da dignidade humana. Mas o texto também acrescenta: Jesus Cristo, que atravessou o drama da condição humana, ele próprio fazendo a sua paixão, mergulhando no abismo da morte, descendo ao abismo dos infernos, com a sua ressurreição, abrir-nos um caminho novo, que é o caminho da vida. Que é curioso. Por isso, em Jesus Cristo, aquilo que esmaga a morte e o sofrimento, lidos e interpretados na esperança, podem ter qualquer coisa de evangelho, podem ser uma boa nova. Não é automático. Não é automático. Quer dizer, a dor e o sofrimento não se batizam imediatamente e não ficam cristãos. Mas, interpretados na fé do crente, adquirem, não mudam nada. Não deixam de ser a tragédia, não deixam de ser o drama maior da condição humana. Nada é tirado. Mas é-lhe acrescentado uma significação que, digamos, é um evangelho, é uma boa nova de uma abertura. Mas acredito que essa significação se consiga e se conquiste também por uma abordagem ao mistério, que afinal é a ressurreição. É. E a abordagem ao mistério que nos ultrapassa e que nós não conhecemos. E aí a dificuldade, acredito. E a dificuldade, e ao mesmo tempo também a ousadia e o atrevimento. E, portanto, é nos entregarmos a um futuro que está para além de toda a previsibilidade de um futuro imediato. Digamos, estamos no limite, por um lado, da esperança humana. Se quisermos, é uma esperança que, mais cedo ou mais tarde, está confrontada com o seu próprio fracasso e com a destruição e o aniquilamento de tudo o que é humano, a morte no seu limite. Mas também é uma esperança que pode lutar contra toda a esperança, que pode ir além de todas as atitudes de desespero e pode ir além de todos os fracassos humanos da história. Porque está subjacente numa força de vida, numa energia vital, a que chamamos ressurreição, num acordar
da humanidade, de todos os seus abismos, pela pujança do amor de Deus evocado no Espírito. E essa circunstância acaba por ser, é apresentada pelo Concílio como algo que de facto está presente e é determinante na história da pessoa? É determinante na história da pessoa. Não se trata de um mistério longínquo, de um mistério que enfim, reservado a alguns. É algo que faz parte do percurso da pessoa? É algo que faz parte do percurso da pessoa. Eu distingo aqui, digamos, a realidade, porque o próprio texto também o distingue, a realidade de Cristo e depois a aventura de fé e a decisão de liberdade que cada pessoa pode tomar como crente, não crente ou como crente de qualquer religião. Várias afirmações. Cristo encarnou, ligado a cada homem. Cristo morreu e ressuscitou por todos. Digamos, a condição humana está intimamente ligada, a condição humana no seu todo e a condição humana no concreto de cada pessoa está intimamente ligada à existência de Cristo e à sua aventura. Portanto, ninguém fica fora daquele espaço de Cristo. Isso... Eu posso aceitar ou não. Eu posso procurar e não encontrar. Eu posso ter encontrado e depois ter recusado. São os caminhos misteriosos da liberdade humana que ninguém domina e que só Deus conhece e, se calhar, Deus eu profundamente respeito. E são, enfim, essas as perspectivas que o Concílio apresenta para a pessoa, no caso, e no que vimos ao longo destes minutos, iluminada pelo mistério de Jesus Cristo. Muito obrigado, Padre António Martins, por ter estado neste programa. Voltamos já amanhã aqui no programa Eclésia com outros temas que marcam a atualidade religiosa. Tenham um bom fim de tarde. Até amanhã, se Deus quiser.